Michael Torres estava sentado em seu apartamento em Hell's Kitchen, com os sons da hora do rush noturno de Manhattan entrando pela janela. Aos 47 anos, ele trabalhava como analista financeiro para uma empresa de médio porte em Wall Street, ganhando os $82.000 por ano. Respeitável, mas nada extraordinário. Sua vida havia se tornado uma rotina previsível. Metrô para o trabalho, 8 horas olhando para planilhas, metrô para casa, jantar no micro-ondas, Netflix, dormir, repetir. Seu divórcio de Jennifer havia sido finalizado 3 anos antes, em 2021. Ela o havia deixado por seu instrutor de yoga, um jovem de 29 anos, com abdominais que poderiam quebrar nozes. A traição destruiu Michael, deixando-o vazio e hesitante. Seu irmão mais novo, David, continuava pressionando-o para que voltasse a namorar. Mike, você não está morto. Você tem 47 anos, não 87. Baixe um aplicativo, conheça alguém, faça algo além de apodrecer naquele apartamento. Michael resistiu por anos. Namoro online parecia superficial, desesperado. Mas em uma noite fria de fevereiro de 2024, depois de assistir a outra comédia romântica sozinho, com sobras de comida chinesa, algo mudou. Ele baixou um aplicativo de namoro internacional, chamado World Connect, pensando que, se fosse se expor, poderia pensar além de Nova York. Ele criou um perfil e enviou 3 fotos. Uma da festa de aniversário de David, uma de um retiro da empresa em Catskills e uma selfie recente em que tentava parecer confiante, mas parecia principalmente cansado. Sua biografia dizia: analista financeiro de Manhattan. Adoro história, boa comida e conversas reais, procurando por uma conexão genuína, não por jogos. Ele percorreu os perfis, a maioria de mulheres da Europa Oriental e da América Latina. Algumas pareciam muito jovens, outras muito refinadas, perfeitas demais. Ele estava prestes a desistir quando a viu. Helena Dimitriou, 39 anos, Atenas, Grécia. Tradutora freelancer. Sua foto de perfil mostrava um sorriso caloroso, olhos escuros inteligentes, pele morena e cabelos escuros presos para trás. Sua biografia era simples. Acredito que as palavras constroem pontes entre as almas. Procuro alguém que valorize a profundidade em vez da superfície, a verdade em vez da pretensão. Algo em suas palavras ressoou. Michael deslizou para a direita sem esperar nada. Combinação. Seu coração disparou. Ela também havia deslizado para a direita. Ele ficou olhando para a tela por 5 minutos antes de digitar. Oi, Helena, sou Michael de Nova York. Seu perfil se destacou, não apenas porque você é bonita, mas porque suas palavras pareciam sinceras. Gostaria de saber mais sobre você, se estiver disposta a conversar. 20 minutos depois, ding. Olá, Michael. Obrigada pela sua gentileza. Acima de tudo, valorizo a sinceridade. Diga-me, o que o levou a se cadastrar em um aplicativo internacional? A maioria dos americanos parece preferir ficar perto de casa. Michael sorriu com a franqueza dela. Ele digitou de volta. Porque ficar perto de casa não funcionou bem para mim. Às vezes, você precisa olhar além do território familiar para encontrar algo real. A resposta dela veio rapidamente. Eu entendo completamente esse sentimento. Fevereiro a maio de 2024. 3 meses. Eles trocavam mensagens todos os dias, de manhã e à noite. Michael acordava com mensagens de Helena. A diferença de fuso horário significava que as noites dela eram as manhãs dele, e as manhãs dela eram as noites dele. Eles se adaptaram, encontrando ritmos que funcionavam. Helena contou a ele sobre sua infância em Atenas, seus estudos de linguística na Universidade de Atenas e sua carreira como tradutora de artigos acadêmicos e documentos comerciais do grego para o inglês, francês e alemão. Ela morava sozinha no bairro de Placa, o antigo distrito histórico abaixo da Acrópole. Ela descreveu ruas estreitas de paralelepípedos, edifícios neoclássicos pintados em tons quentes de amarelo e rosa,
tabernas onde ela comia polvo grelhado e bebia reticina com os amigos. Michael contou a ela sobre Manhattan, sobre o ritmo implacável da cidade, sobre seu divórcio, sobre se sentir invisível em um lugar com 8 milhões de pessoas. Helena ouviu de verdade. Suas respostas não eram de simpatia genérica, eram ponderadas, perspicazes, encorajando-o a examinar seus próprios sentimentos. Michael, você acha que tem se escondido? Ela perguntou uma noite por mensagem de texto. Usando o barulho da cidade para evitar seus próprios pensamentos? Ele nunca tinha pensado nisso dessa forma. Talvez. É mais fácil estar ocupado do que ficar sozinho consigo mesmo. Mas estar ocupado não é o mesmo que estar vivo. A vida verdadeira requer vulnerabilidade, requer risco. As palavras dela o impressionaram. Ela estava certa. Maio de 2024. Eles passaram a fazer videochamadas, todas as noites, às 21 horas, horário de Nova York, 4 horas, horário de Atenas. Helena se sentava à mesa em seu apartamento, com o laptop posicionado de forma a mostrar seu rosto e ombros. Atrás dela, Michael podia ver estantes cheias de livros em vários idiomas, uma pequena janela com cortinas brancas, a luz quente de um abajur. Helena era ainda mais cativante no vídeo. Seu riso era contagiante, suas expressões animadas quando discutia literatura ou filosofia. Eles conversavam sobre tudo. Camus e Kazantzakis, a crise financeira que devastou a Grécia, a política americana, o significado da felicidade, a natureza do amor. Uma noite em junho, Michael perguntou: Helena, o que você quer da vida? O que você realmente quer? Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Quero ser vista, não como uma categoria, não como uma expectativa, apenas como eu mesma. Quero alguém que olhe para mim e veja Helena, não o que imaginam que eu deveria ser. Michael entendeu isso profundamente. É exatamente isso que eu também quero, ser suficiente assim como sou. Os olhos de Helena suavizaram-se na tela. Você é suficiente, Michael. Por favor, acredite nisso. Ele acreditou nela, talvez pela primeira vez em anos. Julho de 2024. Helena disse primeiro. Não diretamente, mas de pequenas maneiras. Estava pensando em você hoje. Você me faz sentir compreendida. Sou grata por ter encontrado você. Michael retribuiu. Conversar com você é a melhor parte do meu dia. Não sei o que fiz para merecer você. Acho que estou me apaixonando por você. Em uma noite úmida de julho, com sirenes soando em algum lugar abaixo de seu apartamento, Helena olhou diretamente para a câmera. Michael, eu te amo. Sei que não nos conhecemos pessoalmente, sei que isso pode parecer rápido, mas sinto isso profundamente. Eu te amo. A garganta de Michael apertou. As palavras que ele tinha medo de dizer pairavam no ar entre eles, separados por 8.000 quilômetros e uma tela de computador. Eu também te amo, Helena. Eu realmente amo. Ela chorou, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Nunca pensei que ouviria essas palavras novamente. Nunca pensei que alguém me veria dessa forma. Michael não entendia por que ela diria isso. Ela era inteligente, bonita, realizada. Qualquer homem teria sorte em tê-la. Mas ele não questionou. Ele apenas aceitou que, de alguma forma, milagrosamente, eles se encontraram através do oceano. Agosto a outubro de 2024. O relacionamento se aprofundou. Eles conversaram sobre se encontrar pessoalmente. Helena sugeriu que Michael visitasse Atenas. Venha conhecer minha cidade, meu mundo. Quero mostrar tudo para você. Michael começou a planejar. Ele tiraria 2 semanas de folga em novembro, voaria para Atenas, ficaria 1 semana e veria se o que eles tinham online se traduzia na realidade. Helena ficou nervosa à medida que a data se aproximava. E se for diferente quando nos encontrarmos? E se a conexão não for a mesma? Michael a tranquilizou. Helena,
Eu me apaixonei por quem você é, sua mente, seu coração, sua alma. Isso não vai mudar quando estivermos na mesma sala. Helena ficou em silêncio. Michael percebeu, mas achou que era ansiedade normal. Ele não sabia que ela queria lhe contar algo crucial, algo sobre si mesma que ela havia escondido. Não por engano, mas por medo. Ela queria contar a ele sobre sua altura, sobre sua acondroplasia, sobre o fato de ter 1,25 de altura, sobre como os homens a rejeitaram repetidamente, cruelmente, quando descobriram esse fato. Ela tentou contar a ele várias vezes. As palavras se formavam, depois se dissolviam. O medo era grande demais. E se Michael fosse embora? E se ele a visse e fosse embora como todos os outros tinham feito? E se esse amor lindo e inesperado, evaporasse no momento em que ficassem cara a cara? Então, ela ficou em silêncio, esperando, rezando para que ele não se importasse, que a conexão que tinham construído fosse forte o suficiente para resistir à realidade. 28 de outubro de 2024. Michael reservou seu voo, 15 a 29 de novembro. 2 semanas em Atenas. Ele contou a Helena, enviando-lhe os detalhes do voo. Ela respondeu com um emoji chorando e as palavras: "Mal posso esperar para te conhecer. Estou tão nervosa e tão animada." Mas suas mãos tremiam enquanto digitava, porque ela sabia que no momento em que ele a visse, tudo poderia acabar. 10 de novembro de 2024, 5 dias antes da viagem. David foi ao apartamento de Michael, preocupado. "Mike, você tem certeza disso? Você nunca conheceu essa mulher pessoalmente. E se ela não for quem diz ser?" Michael sorriu com confiança. "Eu a conheço, David. Estamos conversando há 9 meses. Eu a amo." David franziu a testa. "Vocês conversam por vídeo?" "Todas as noites." "O corpo todo ou só o rosto?" Michael fez uma pausa. "Rosto e ombros. Por quê?" David balançou a cabeça. "Não sei, cara. Só tome cuidado. As pessoas escondem coisas online." Michael não deu importância. "A Helena não está escondendo nada. Ela é real, é honesta. Confio nela completamente." Mas as palavras de David plantaram uma semente de dúvida. E se a Helena estivesse escondendo algo? Ele afastou esse pensamento. 5 dias e ele saberia tudo. 14 de novembro de 2024. A noite antes do seu voo. Michael fez as malas, animado, nervoso, verificando o celular constantemente. Uma mensagem de Helena: "Michael, preciso lhe contar uma coisa antes de você vir." Seu coração parou. O que é? 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram novamente. "Então, deixa pra lá. Eu te conto quando te ver. Eu te amo." Michael ficou olhando para a mensagem. Algo parecia errado. Ele respondeu: "Eu também te amo. Vejo você amanhã." Ele tentou dormir, mas não conseguiu. O que Helena precisava lhe contar? David estava certo? Ela estava escondendo algo? Amanhã ele descobriria, para o bem ou para o mal. 15 de novembro de 2024, 6h45. Aeroporto Internacional JFK, Nova York. Michael fez o check-in para o voo para Atenas, Delta Airlines, com partida às 9h20. Sentou-se no portão B-37 com as mãos suadas e o coração acelerado. Era isso. 9 meses de telefonemas, videochamadas, mensagens de texto, tudo levando a este momento. Ele veria Helena, tocaria nela, abraçaria-a, tornaria tudo real. Seu telefone vibrou. Mensagem de David: "Boa viagem, mano. Seja esperto. Ligue-me quando aterrissar." Michael respondeu: "Vou fazer isso. Pare de se preocupar." Outra mensagem de Helena: "Mal posso esperar para te ver. Estou tão nervosa que não consegui dormir." Michael sorriu e digitou: "Eu também. Mas vai ser perfeito, prometo." Helena não respondeu imediatamente. "Então, espero que você esteja certo." Michael franziu a testa. Algo em seu tom parecia incerto, frágil. Mas ele descartou isso como nervosismo pré-encontro, completamente normal.
O voo foi longo, 11 horas. Michael não conseguia dormir, muito ansioso, muito animado. Ele assistiu a filmes sem prestar atenção. Comeu a comida medíocre da companhia aérea, olhou pela janela para as nuvens e o oceano abaixo, imaginando o rosto de Helena quando ela o visse. 15 de novembro de 2024, 23h34, hora local. Aeroporto Internacional de Atenas, Elefthérios Venizelos. O avião pousou. Michael pegou sua bagagem de mão, passou pelo controle de passaportes, lento, mas eficiente, e então saiu para o saguão de desembarque. Luzes brilhantes, multidões, famílias se reunindo, motoristas de táxi segurando placas. Ele examinou a multidão, procurando Helena. Seu coração batia violentamente. Então ele a viu parada perto da barreira, vestindo um vestido azul escuro, com um rosto bonito, um sorriso caloroso e cabelos escuros caindo sobre os ombros. Mas ela era baixa, muito baixa. Ele piscou confuso. Ela acenou, começou a caminhar em sua direção, abrindo caminho entre a multidão, e foi então que ele percebeu completamente. Helena era uma pessoa pequena, talvez com 1,25 de altura, suas proporções indicando claramente nanismo. O sorriso de Michael congelou. Seu estômago caiu como um elevador solto. Helena percebeu instantaneamente, no momento em que seu rosto mudou, o choque, a decepção tomando conta de suas feições como uma sombra. Seu sorriso desapareceu. Seus olhos se encheram de mágoa, mas ela continuou andando. Parou bem na frente dele, olhou para cima, com a voz pouco acima de um sussurro. Oi, Michael. Sou eu, Helena. Michael gaguejou, seu cérebro entrando em curto-circuito. Ei! Uau! Você está aqui. Pausa constrangedora, densa e sufocante. Ele se abaixou rigidamente, abraçou-a, mecânico, desconfortável, seus braços sem saber muito bem para onde ir. Ela se afastou rapidamente, com lágrimas prestes a cair. Eu deveria ter contado a você. Eu sei. Sinto muito. Eu estava com medo de que você não viesse se soubesse. Michael não sabia o que dizer. Sua mente girava violentamente. 9 meses se apaixonando, e ela escondeu esse fato fundamental sobre si mesma. Vamos pegar sua mala, disse Helena com a voz trêmula, tentando desesperadamente manter a compostura. Eles caminharam até a área de retirada de bagagem em completo silêncio. Os pensamentos de Michael gritavam dentro de sua cabeça. Por que ela não me contou? Por que ela mentiu? Eu voei 8.000 quilômetros. Gastei os 2.100 dralhes nesta passagem. Para isso. Ele se sentia traído, enganado, irritado, mas também culpado, porque parte dele reconhecia que estava sendo superficial, julgando-a por algo que ela não podia controlar. Mas ele não conseguia evitar. Não era isso que ele esperava. Não era isso que ele imaginava há 9 meses. 23h58. O carro de Helena, um pequeno Fiat 500 branco, perfeitamente adequado às ruas estreitas de Atenas. Ela dirigia. Michael sentava-se no banco do passageiro, olhando pela janela para a cidade iluminada, sem falar. A Acrópole brilhava em sua colina à distância, antiga e indiferente aos dramas humanos modernos que se desenrolavam abaixo. Helena tentou quebrar o silêncio. Como foi o seu voo? Bom. Você está com fome? Podemos parar em algum lugar. Há um bom restaurante de souvlaki ainda aberto. Estou bem. Michael, por favor, diga alguma coisa. Ele se virou para ela, com uma voz mais aguda do que pretendia. O que você quer que eu diga, Helena? Helena recuou como se tivesse levado um tapa. Quero que você diga o que está pensando, porque posso ver isso escrito em seu rosto. Você está decepcionado. Michael desviou o olhar. Não estou decepcionado. Sim, você está. E eu entendo, eu realmente entendo. Eu deveria ter te contado, só que eu não sabia como. Toda vez que eu tentava, o medo me impedia, porque isso sempre acontece. Os homens me veem e vão embora, todas as vezes. Sua voz falhou.
Achei que talvez, se você se apaixonasse por mim primeiro, pelo meu interior, então talvez você pudesse enxergar além disso. Michael ficou em silêncio, processando a informação. Helena enxugou os olhos com as costas da mão, mantendo a outra no volante. Sinto muito por ter desperdiçado seu tempo e seu dinheiro. Se você quiser voltar para o aeroporto agora, eu te levo, sem ressentimentos. Michael não respondeu. Ele sinceramente não sabia o que queria. 12h34. Hotel Grande-Bretanha, Praça Sintagma. Helena parou em frente ao histórico hotel de luxo. É aqui que você vai ficar. Achei que você gostaria de ter seu próprio espaço. Michael assentiu mecanicamente. Sim, obrigado. Ele saiu, pegou sua mala do pequeno porta-malas. Helena abriu a janela e olhou para ele, parado na calçada. Michael, eu falei sério. Se você quiser sair de Atenas, se quiser voltar para casa amanhã, eu entendo perfeitamente. Mas se quiser ficar, se estiver disposto a dar uma chance a isso, a nós, estarei no meu apartamento. Vou te enviar o endereço por mensagem. A escolha é inteiramente sua. Ela foi embora, desaparecendo no trânsito noturno de Atenas. Michael ficou ali parado, observando as luzes traseiras do carro desaparecerem, sentindo-se confuso, culpado, frustrado, preso. Ele se registrou no hotel, quarto 512, elegante, caro, bem equipado. Ele largou a mala, sentou-se na beira da cama e ficou olhando para a parede. O que ele deveria fazer agora? 16 de novembro de 2024, 1h47, Hotel Grande-Bretanha, quarto 512. Michael não saiu da cama, não desfez as malas, apenas ficou sentado revivendo tudo. Seu telefone vibrou. Mensagem de David. Você pousou? Como ela está? Michael ficou olhando para a mensagem. Como ela estava? Linda, inteligente, gentil e com 1,25 de altura. Ele não respondeu. Outra mensagem chegou, desta vez de Helena. Sei que você provavelmente está pensando em reservar o próximo voo de volta para casa. Não o culpo, mas quero que saiba que a pessoa por quem você se apaixonou nestes 9 meses sou eu mesmo. Minha altura não muda meu coração. Não muda o quanto eu te amo. Eu entendo se isso for demais, mas espero que você pelo menos me dê uma chance de mostrar que ainda sou a mesma Helena com quem você tem conversado todo esse tempo. Michael leu 3 vezes. Ela estava certa. A pessoa por quem ele se apaixonou, sua inteligência, seu humor, sua vulnerabilidade, isso era real. Mas ele não conseguia conciliar a imagem mental que havia construído com a realidade que acabara de encontrar. Ele colocou o telefone na mesa, decidiu tomar um banho, clarear a mente. 2h23 da manhã. Michael ficou em frente ao espelho do banheiro, sem camisa, examinando-se sob a luz forte do hotel. 47 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, entradas no cabelo, barriga saliente acima do cinto, estrias, manchas de idade espalhadas pelos ombros. Ele não era atraente pelos padrões convencionais. No entanto, Helena se apaixonou por ele sem nunca ter visto seu corpo, sem saber das imperfeições físicas que ele carregava. Ela ouviu sua voz, ouviu suas histórias, conectou-se com sua mente e seu coração e o amou mesmo assim. E o que ele fez? Julgou-a imediatamente, rejeitou-a internamente por algo completamente fora do controle dela. Ele pensou em Jennifer, sua ex-esposa, que o deixou por alguém mais jovem, mais em forma, mais atraente fisicamente. Esse abandono o destruiu emocionalmente, e agora ele estava fazendo exatamente a mesma coisa com Helena. A hipocrisia o atingiu como um golpe físico. Ele sentou-se na beira da banheira e colocou a cabeça entre as mãos. Que tipo de homem ele era? 3h41 da manhã. Michael estava deitado na cama, sem conseguir dormir, olhando para o teto. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Helena. Não vou mais te enviar mensagens. Só queria agradecer por ter vindo até aqui.
Mesmo que não tenha dado certo como esperávamos, pelo menos pude conhecê-lo pessoalmente. Pelo menos pude ver seu rosto. Isso é mais do que eu esperava. Espero que você tenha uma boa viagem de volta para casa quando decidir partir. E espero que encontre o que está procurando, Michael. Você merece ser feliz. O peito de Michael apertou dolorosamente. Ela estava deixando-o ir com graça, com dignidade, sem implorar ou culpar, apenas aceitação. E, de alguma forma, isso tornou tudo pior. Ele digitou, apagou, digitou novamente, apagou novamente. Finalmente decidiu. Helena, sinto muito. Preciso de tempo para processar isso. Podemos nos encontrar amanhã, só para conversar cara a cara? 3 pontos apareceram imediatamente. Claro, estarei aqui quando você estiver pronto. Michael colocou o telefone na mesa. Fechou os olhos, mas o sono não vinha. Ele continuava vendo o rosto dela, o momento exato em que ela percebeu sua decepção, a dor inundando seus olhos, a maneira como ela se desculpou por simplesmente existir como ela mesma. E ele se odiava por causar aquela dor. 16 de novembro de 2024, 7h18. Michael acordou após talvez 2 horas de sono agitado. Ele sonhou que estava no aeroporto partindo, e Helena estava lá observando-o partir, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem dizer nada, apenas observando. Ele acordou suando, a culpa cobrindo sua pele como óleo. Ele olhou para o telefone. Seu voo de volta só seria em 29 de novembro, mais 13 dias. Ele havia pago por 2 semanas, sem direito a reembolso. Ele poderia mudar o voo, pagar a multa, ir para casa hoje e esquecer que isso havia acontecido. Ou ele poderia ficar, dar a ela uma chance real, dar a si mesmo uma chance real. Ele se sentou e tomou uma decisão. Ele não iria embora, ainda não. Ele devia isso a ela, no mínimo. Ele enviou uma mensagem para Helena. Posso te ver hoje? No seu apartamento? Ela respondeu em segundos. Sim, vou te enviar o endereço agora mesmo. Michael tomou banho, vestiu jeans e uma camisa social. Saiu do hotel, nervoso, inseguro, mas disposto a tentar. 9h52. Bairro de Placa. Ruas estreitas de paralelepípedos serpenteando em direção à Acrópole. Prédios neoclássicos pintados em tons desbotados de amarelo e terracota, buganvílias transbordando das varandas, pequenos cafés com mesas ao ar livre, o cheiro forte de café grego e pão fresco. O prédio de Helena era modesto, de 4 andares, com fachada laranja clara. Michael subiu até o 3º andar e bateu na porta. Helena abriu a porta imediatamente, como se estivesse esperando ali mesmo. Ela vestia jeans simples e uma blusa de linho branca, cabelo preso em um rabo de cavalo, sem maquiagem. Ela parecia linda, vulnerável e pequena, incrivelmente pequena. Oi, disse Michael. Oi, entre, por favor. O apartamento dela era pequeno, mas charmoso, cheio de livros em vários idiomas, tecidos coloridos, fotografias emolduradas das ilhas gregas, uma pequena varanda com vista para a rua. Eles se sentaram, Michael no sofá, Helena em uma cadeira à sua frente, mantendo distância, mantendo a segurança. Obrigada por ter vindo, disse Helena suavemente. Sei que isso é difícil, mas quero que você entenda que ainda sou eu. A mulher com quem você conversou todas as noites durante 9 meses. A mulher que te fez rir, que te ouviu, que te ama. Ainda sou ela. Michael assentiu lentamente. Eu sei. Só preciso processar tudo. Preciso de tempo. Eu entendo perfeitamente. Leve o tempo que precisar. Eles conversaram por horas, conversaram de verdade, sobre a altura dela, a vida dela, a decepção dele, a culpa dele, a confusão dele. E lentamente, gradualmente, a barreira entre eles começou a se romper. 16 de novembro de 2024, 11h52. Apartamento de Helena. Placa. Eles conversaram por 2 horas. Michael sentou-se no sofá de couro gasto, Helena à sua frente em uma cadeira de madeira, mantendo uma distância cuidadosa entre eles. Helena contou-lhe tudo sobre sua vida, sem esconder nada agora.
Crescer em Atenas com nanismo não foi fácil. Ela começou, com voz firme, mas tingida de uma dor antiga. As crianças podem ser cruéis, especialmente quando encontram algo diferente. Elas me xingavam, Pidixie, Anã, Koritsaki, garotinha, mesmo quando eu era adolescente. Os professores tinham pena de mim. Estranhos me tratavam como uma criança, mesmo quando eu era adulta. As pessoas não me veem como uma mulher. Elas me veem como algo inferior, algo quebrado, algo que dá pena. Michael ouvia, consumido pela culpa, porque ele tinha feito exatamente isso, olhado para ela e visto primeiro a altura, não a pessoa. Eu tive relacionamentos, Helena continuou, dedos entrelaçados nervosamente. Alguns, mas eles nunca duram. Os homens ou me fetichizam, me tratam como uma curiosidade exótica a ser experimentada, ou ficam envergonhados de serem vistos comigo em público. Já tive homens que se recusaram a andar ao meu lado na rua, homens que só me encontravam no meu apartamento, nunca em restaurantes ou cafés. De qualquer forma, eu não sou realmente uma pessoa para eles, apenas um corpo diferente. Sua voz falhou um pouco. É por isso que não contei a você, Michael, porque pela primeira vez na vida, alguém me viu de verdade, meus pensamentos, minhas ideias, meu coração. E eu não queria perder isso. Eu não queria perder você. A garganta de Michael apertou dolorosamente. Você não me perdeu, Helena. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. Não perdi. Você nem consegue me olhar sem sentir desconforto. Você está sentado do outro lado da sala, em vez de ao meu lado. Você está desconfortável. Posso sentir isso emanando de você. Michael queria negar, mas não conseguiu. Ela estava absolutamente certa. Ele estava desconfortável, não com a personalidade ou inteligência dela, mas com a realidade de estar com alguém com 1,25 de altura. Estou tentando, Helena. Estou mesmo. Só preciso de tempo para me adaptar. Helena assentiu, enxugando os olhos. Eu entendo. Mas, Michael, preciso que você seja completamente honesto comigo. Se não consegue fazer isso, se é demais para você, me diga agora. Não prolongue isso, não me deixe com esperanças se não há chance real. Michael olhou para ela com atenção, realmente olhou. Seu rosto era lindo, expressivo, gentil. Seus olhos revelavam inteligência e profundidade. Tudo o que o fez se apaixonar ainda estava lá, inegavelmente presente. Mas a altura, ele não conseguia deixar de ver, não conseguia impedir que ela dominasse sua percepção. Não sei, ele admitiu honestamente. Quero dizer que sim, quero dizer que posso fazer isso, mas não sei se consigo. Helena levantou-se da cadeira. Então talvez você devesse voltar para o hotel. Pense bem sobre isso, e quando tiver uma resposta, me avise. Helena, tudo bem, Michael. Não estou zangada. Só estou cansada. Tão cansada de esperar que alguém veja além disso. Cansada de ficar desapontada. Então, por favor, vá embora. E quando estiver pronto para me dar uma resposta definitiva, eu estarei aqui. Michael saiu. Caminhou pela manhã ensolarada de Atenas, pegou um táxi de volta para o hotel, sentindo-se culpado, confuso e profundamente envergonhado de si mesmo. 16 de novembro de 2024, 14h34, Hotel Grande-Bretanha. O telefone de Michael tocou. Era David ligando, ele atendeu. E aí, como está Atenas? Como está Helena? Michael hesitou. Ela não é o que eu esperava, David. Como assim? Ela tem nanismo, tem cerca de 1,20 de altura e não me contou. Silêncio depois, cuidadosamente. E ela não mencionou isso antes? Não, ela tinha medo que eu não viesse. Bem, disse David lentamente, ela provavelmente estava certa. Você está sentado em um quarto de hotel agora, questionando tudo, em vez de estar com ela, não é? Michael ficou irritado. O que isso quer dizer? Quer dizer que você a amava antes de conhecê-la, certo? Sim. E agora que você a conheceu, ela é a mesma pessoa? Sim, mas... Então qual é o verdadeiro problema aqui, Mike?
A altura dela ou o seu orgulho? Michael sentiu uma raiva defensiva surgindo. Não é uma questão de orgulho. Não é? Você está preocupado com o que as pessoas vão pensar, com a aparência de andar na rua com ela, sobre se você pode apresentá-la aos colegas sem se sentir envergonhado. Isso é orgulho, Mike. E se você deixar isso destruir isso, você é um tolo e vai se arrepender pelo resto da vida. David desligou. Michael ficou olhando para o telefone, irritado, mas também sabendo que seu irmão estava certo. Ele estava preocupado com a percepção, com o julgamento, com sua própria insegurança. E essa constatação o fez se sentir ainda pior. 16:17. Michael saiu para caminhar, precisando clarear a mente. Ele vagou pela Praça Sintagma, passou pelo prédio do parlamento com seus guardas revisones em uniformes tradicionais, desceu a rua Hermou com suas lojas e multidões. Ele passou por um casal de mãos dadas, rindo juntos, completamente à vontade. Ele pensou em Helena, na maneira como ela o olhou com amor e esperança, e como ele destruiu essa esperança com sua decepção visível. Ele se viu em uma pequena taverna, pediu um ouzo e sentou-se sozinho em uma mesa de canto. O proprietário, um homem mais velho com o rosto marcado pelo tempo e olhos gentis, percebeu sua presença. Você parece preocupado, amigo. Problemas com mulheres? Michael assentiu. Como você sabia? O homem sorriu. Sempre são problemas com mulheres. O que aconteceu? Michael hesitou. Depois contou tudo. 16 de novembro de 2024. 16:23. O dono da taverna, cujo nome era Dimitris, ouviu toda a história de Michael sem interromper. Quando Michael terminou, Dimitris serviu-lhe outro ouzo, desta vez servindo um para si também. Deixe-me perguntar uma coisa, americano, disse Dimitris, encostando-se no balcão. Feche os olhos e pense nela. Não no que você viu no aeroporto, mas em quem ela é. O que você sente? Michael fechou os olhos e pensou em Helena. O riso dela durante as videochamadas, a voz dela quando dizia o nome dele, a maneira como ela desafiava o pensamento dele, a maneira como ela fazia ele se sentir compreendido, valorizado e visto. Sinto-me feliz, admitiu baixinho. Então abra os olhos. O que você vê? Michael abriu os olhos. Vejo a realidade, vejo complicações, vejo os olhares, o julgamento, a dificuldade. Dimitris assentiu pensativo. A vida é cheia de complicações, amigo. Todo relacionamento tem complicações. Minha esposa, que Deus a tenha em paz, ficamos casados por 34 anos. Ela era maravilhosa, mas também teimosa como uma mula, péssima com dinheiro, e sua família me odiou por 20 anos. Ele sorriu ao se lembrar. Eu poderia ter ido embora muitas vezes, mas quando eu fechava os olhos e pensava nela, me sentia feliz. E isso valia a pena lutar. Ele olhou diretamente para Michael. Então, pergunte a si mesmo, vale a pena lutar por essa mulher? Ou você vai deixar o medo e o orgulho roubarem sua felicidade? Porque é disso que se trata, medo. Medo do que estranhos pensam, medo de ser diferente, medo de defender sua escolha. Mas estranhos não te amam, eles não acordam ao seu lado, eles não importam. Dimitris encheu novamente o copo de Michael. Nós, gregos, temos uma palavra, meraki. Significa fazer algo com alma, com amor, com devoção. Dedicar-se inteiramente a algo. É isso que o amor exige, meraki. Não perfeição, não facilidade, mas compromisso total apesar das dificuldades. Michael pagou suas bebidas, deixou uma gorjeta generosa e voltou para o hotel pensando profundamente nas palavras de Dimitris. 16 de novembro de 2024, 19:41. Michael sentou-se na varanda do hotel, com vista para a Praça Sintagma, as luzes da cidade começando a brilhar à medida que a noite caía. Seu telefone mostrava a última mensagem de Helena. Quando você estiver pronto para me dar uma resposta verdadeira, estarei aqui. Ele queria enviar uma mensagem para ela, dizer algo significativo,
Mas o quê? Ele ainda não tinha uma resposta clara. Deitou-se, fechou os olhos novamente, como Dimitris havia sugerido, e pensou em Helena. Sua inteligência, sua força, sua coragem de amar apesar das repetidas rejeições, e sentiu algo se cristalizar dentro dele. Não era confusão nem dúvida, mas clareza. O medo era o verdadeiro inimigo aqui. O medo de que, se ele fosse embora, se arrependeria para sempre. O medo de que, se ficasse, as pessoas o julgariam. Ambos os medos eram reais, mas apenas um o destruiria: ir embora. Ele abriu os olhos e tomou sua decisão. Amanhã ele veria Helena novamente, e ele realmente tentaria desta vez, tentaria genuinamente ver além de suas próprias limitações, para ver a mulher por quem se apaixonou. 17 de novembro de 2024, 9h14. Michael enviou uma mensagem para Helena. Posso te ver hoje? Quero passar o dia juntos, realmente juntos. Mostre-me sua Atenas. A resposta dela veio imediatamente. Sim. Encontre-me na Praça Monastiraki em 1 hora. Estarei perto da fonte. Michael tomou banho, se vestiu e pegou o metrô para Monastiraki. A praça fervilhava de vida, com vendedores oferecendo de tudo, desde sabonete de azeite até sandálias de couro, e a antiga mesquita Tsistarakis ao lado de lojas modernas, camadas de história comprimidas em um único espaço. Ele viu Helena sentada na beira da fonte, vestindo jeans e um suéter verde, com os cabelos soltos sobre os ombros. Ela se levantou quando o viu se aproximar, nervosa, esperançosa. Oi, disse Michael. Oi, obrigada por ter vindo. Sinto muito por ontem, por tudo. Quero tentar isso da maneira certa. Chega de sentar do outro lado da sala, chega de distância. Quero conhecer você, a verdadeira você, pessoalmente. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Tudo bem, vamos tentar. Eles caminharam juntos pela placa, lado a lado desta vez. Michael percebeu que as pessoas os olhavam, algumas abertamente, outras com olhares rápidos. Um americano alto e uma mulher grega muito baixa formavam um casal incomum, chamando a atenção. Mas Helena parecia imperturbável, ou talvez apenas acostumada a isso depois de uma vida inteira. Eles pararam em uma pequena padaria. Helena pediu bugatsa, um doce recheado com creme e café grego para os dois. Sentaram-se em uma mesinha do lado de fora, compartilhando o doce, conversando como faziam online, mas melhor, mais intensamente, com expressões faciais, gestos e o calor da presença física. Conte-me sobre o seu trabalho, disse Michael. O que você está traduzindo agora? O rosto de Helena se iluminou. Uma coleção de poesia, Cavafy para o inglês. É desafiador, porque a poesia perde muito na tradução, mas estou tentando preservar a musicalidade, o ritmo. Leia algo para mim, pediu Michael. Helena pegou seu celular, encontrou uma passagem, leu primeiro em grego e depois sua tradução para o inglês. Sua voz era linda, expressiva, cheia de emoção. Michael realmente a observou, e viu o que estava perdendo. Paixão, inteligência, talento artístico, tudo o que fazia dela Helena. Eles passaram a tarde explorando, visitando a Ágora Antiga, caminhando pelo Fórum Romano, subindo parte da colina da Acrópole. Helena movia-se com confiança pela sua cidade, apontando detalhes escondidos, compartilhando histórias. 17 de novembro de 2024, 18h47. Helena preparou o jantar em seu apartamento. Pratos tradicionais gregos, moussaka, salada horiatiki, pão fresco da padaria ao final da rua. Michael observava-a movimentar-se pela pequena cozinha, usando um banquinho para alcançar os armários superiores, navegando por um mundo que não foi projetado para o seu corpo. Ele ofereceu ajuda várias vezes. Ela recusou todas as vezes com um sorriso. Tenho feito isso toda a minha vida, Michael. Sou bastante capaz. Mas, Michael,
Agora via claramente as adaptações constantes necessárias, as lutas diárias invisíveis para pessoas de altura média, e percebeu que Helena tinha lutado toda a sua vida apenas para existir em espaços construídos para outros, para ser levada a sério, para ser vista como completa. E ela tinha feito tudo isso com graça, determinação e dignidade. Eles comeram na pequena varanda dela, com vista para a placa, velas tremeluzindo entre eles, a acrópole brilhando na colina acima, antiga e eterna. Michael estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão dela. Pequena, quente, real. Helena, preciso me desculpar de verdade. Quando te vi no aeroporto, deixei minhas expectativas me cegar para quem você realmente é. Eu te julguei por algo que você não pode controlar, algo que não define você. Fui superficial e cruel, e peço desculpas. Helena apertou sua mão. Você foi humano, Michael. Todos nós temos expectativas, preconceitos. O que importa é o que você faz após a reação inicial. Quero melhorar. Quero ver você de verdade. Acho que você está começando a fazer isso, disse Helena suavemente. 18 a 22 de novembro de 2024. Eles passaram 5 dias juntos, quase inseparáveis. Michael superou seu desconforto, parou de notar a diferença de altura e começou a ver apenas Helena. Eles visitaram o Museu Arqueológico Nacional, passearam pelo Centro Cultural da Fundação Stavros Niarchos e fizeram uma viagem de um dia ao Cabo Sounion para ver o templo de Poseidon ao pôr do sol. Conversaram constantemente, riram com frequência e se aproximaram. Helena apresentou Michael aos seus amigos, um grupo unido de tradutores e acadêmicos que a apoiaram em momentos difíceis. Eles receberam Michael calorosamente, protetores de Helena, mas de mente aberta. Sua melhor amiga, Maria, professora de literatura, chamou Michael à parte uma noite. Helena foi magoada muitas vezes por homens que não conseguiam enxergar além de seu corpo. Se você não está levando isso a sério, se não está levando ela a sério, por favor, vá embora agora. Não dê esperanças a ela se você vai destruí-las mais tarde. Michael olhou nos olhos dela com firmeza. Estou levando a sério. Eu a amo. Não vou a lugar nenhum. Maria o estudou cuidadosamente, depois assentiu. Ótimo. Ela merece ser feliz. Ela merece alguém que a veja por completo. 23 de novembro de 2024. A partida de Michael se aproximava. Faltavam apenas 6 dias. Naquela noite, enquanto caminhavam pelas ruas estreitas de placa, Michael tomou uma decisão que vinha amadurecendo há dias. Ele parou de andar e se virou para Helena. Volte para Nova York comigo. Helena piscou, surpresa. O quê? Venha para Nova York. Não permanentemente, apenas para visitar. 2 semanas, talvez 3. Conheça meu irmão, veja minha vida, veja se consegue se imaginar lá. Porque não quero voltar sem você, Helena. Não quero mais um relacionamento à distância. Quero descobrir como podemos construir uma vida real juntos. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Michael, você tem certeza? Isso é rápido, isso é... Tenho certeza. Nunca tive tanta certeza de nada. Eu te amo, não apesar da sua altura, não ignorando isso, apenas amando tudo em você, exatamente como você é. E quero construir algo real com você. Helena chorou, assentiu e o beijou. Sim, sim, eu vou. 29 de novembro de 2024. Aeroporto Internacional de Atenas. Helena e Michael fizeram o check-in juntos, voando para Nova York. Helena estava nervosa por conhecer David, por conhecer Nova York, por tudo. Michael segurou sua mão durante a segurança, durante o embarque, durante a decolagem. E se seu irmão não aprovar? Perguntou Helena, enquanto o avião subia acima de Atenas. Então ele aprenderá a lidar com isso. Mas ele aprovará, eu prometo. David quer que eu seja feliz e você me faz feliz. O voo foi longo, mas confortável, os dois cochilando intermitentemente, com as mãos entrelaçadas entre os assentos. Quando pousaram no JFK,
Michael enviou uma mensagem para David. Acabamos de pousar. Trouxe alguém especial para conhecer você. 30 de novembro de 2024. Apartamento de David, Brooklyn. Michael e Helena chegaram no final da manhã. David abriu a porta, viu Helena. Seus olhos se arregalaram brevemente, mas ele controlou sua expressão rapidamente. Ele estendeu a mão. Você deve ser Helena. Sou David, o irmão mais novo e muito mais bonito do Mike. Helena riu e apertou sua mão. É maravilhoso finalmente conhecê-lo. Michael fala sobre você constantemente. Eles passaram a tarde juntos, David fazendo perguntas sobre Atenas, sobre o trabalho de Helena, sobre sua família. Ele era caloroso, genuíno e à noite completamente conquistado. Quando Helena se levantou para ir ao banheiro, David agarrou o braço de Michael. Ela é incrível, Mike. Inteligente, engraçada, gentil. Não estrague tudo. Não vou estragar. Vou me casar com ela, David. Os olhos de David se arregalaram. Sério? Sério, vou pedir ela em casamento antes que ela volte para Atenas. 7 de dezembro de 2024. Michael havia planejado tudo cuidadosamente. Ele levou Helena ao mirante Top of the Rock no Rockefeller Center. Ao pôr do sol, com a cidade se estendendo abaixo deles e as luzes começando a brilhar à medida que a escuridão caía. Eles ficaram na grade. Helena em um banquinho que Michael havia discretamente pedido à equipe para que ela pudesse ver claramente por cima da borda. Helena, Michael começou, virando-se para ela. 9 meses atrás, eu estava sozinho, convencido de que nunca encontraria o amor verdadeiro, convencido de que era muito velho, muito comum, muito quebrado. Então eu te encontrei. Você mudou tudo. Você me ensinou que o amor não tem a ver com perfeição ou expectativas. Tem a ver com ver alguém completamente e escolhê-lo de qualquer maneira. Ele se ajoelhou, ali mesmo no mirante, tirando uma pequena caixa de veludo do paletó. Dentro, havia uma aliança simples de ouro com um pequeno diamante. Helena Dimitriou, você quer se casar comigo? Você quer construir uma vida comigo, onde quer que isso nos leve? Nova York, Atenas, qualquer lugar, desde que estejamos juntos? Helena cobriu a boca com lágrimas escorrendo. Sim, Deus, sim, Michael. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela, levantou-se, levantou-a do chão em um abraço, ambos chorando, ambos rindo, turistas ao redor deles aplaudindo e tirando fotos. Naquele momento, nada mais existia além deles. 14 de junho de 2025. Atenas, Grécia. 6 meses depois. Michael e Helena se casaram em uma pequena cerimônia em uma capela em placa, com 30 convidados, com vista para a cidade que ambos agora chamavam de lar. Michael havia negociado um trabalho remoto, dividindo seu tempo entre Nova York e Atenas. Eles encontraram um apartamento juntos, perto da praça Sintagma, construindo uma vida que abrangia 2 continentes. Ao trocarem votos, Michael olhou para Helena e não viu sua altura nem sua diferença, mas simplesmente a mulher que amava. A mulher que lhe ensinou que o amor verdadeiro requer coragem, que exige que enxerguemos além de nossas próprias limitações e preconceitos, que nos pede para escolher a vulnerabilidade em vez da segurança. Quando o padre disse, "Você pode beijar a noiva", Michael se inclinou. Helena ficou na ponta dos pés. Eles se encontraram no meio e se beijaram como marido e mulher. A pequena reunião explodiu em aplausos. Naquela noite, na recepção em uma taverna em Placa, Dimitris, o dono da taverna que havia aconselhado Michael meses antes, ergueu sua taça. A Michael e Helena, que o amor de vocês sempre tenha Merak, alma e devoção em todos os desafios que a vida trouxer. Todos beberam, todos comemoraram. Michael abraçou Helena, dançando lentamente sob luzes de Natal, ao som de música grega, rodeados por familiares e amigos. "Eu te amo", ele sussurrou. "Obrigado por não desistir de mim. Eu também te amo", Helena sussurrou de volta.
Obrigada por aprender a enxergar. Ambos haviam sido quebrados de maneiras diferentes, ambos marcados pela rejeição e pela decepção. Mas juntos, eles encontraram a plenitude, não consertando um ao outro, mas aceitando-se completamente, com coragem, com Meraki. E isso fez toda a diferença.